Será que um portfólio de arquitetura é o mesmo portfólio de interiores? Você já parou para pensar nisso? Você sabia que existem diferenças em fazer um portfólio de arquitetura e fazer um portfólio de interiores? Não? Então se liga nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para ter um portfólio focado em interiores e conseguir as melhores vagas, fechado? Então bora pro vídeo. Bom, se você não me conhece, eu me chamo Leonardo Dias e nesse canal aqui eu te mostro como conseguir as melhores vagas em arquitetura e interiores, né? Como você se destaca com seu portfólio para conseguir os seus objetivos. E nesse vídeo aqui eu vou detalhar uma coisa que eu vejo que muita gente tem dificuldade, que é exatamente não conseguir fazer um portfólio focado, né? Não saber o que colocar. Putz, cara, eu quero uma vaga em interiores, eu sou designer de interiores, o que eu vou colocar, né? Como é que eu vou mostrar esse meu trabalho? Então vamos lá para o primeiro ponto, que é exatamente um pouco do que a gente já foi conversando, né? Você precisa ter a clareza do que é um portfólio de arquitetura e o que é um portfólio de interiores. E sim, eles parecem ser a mesma coisa, mas na verdade não são. E muita gente aí acaba dando as dicas e não faz essa diferenciação. E essa diferenciação é exatamente o que pode estar te prejudicando, né? Para não conseguir uma vaga, não conseguir entrevistas. Por quê? Pensa comigo. Quantas pessoas não se formam junto com você lá na sua sala, né? É uma galera. Quantas faculdades de arquitetura não tem aí na sua cidade? Não sei se você é da capital, do interior, enfim, mas são muitas, a gente sabe. E o mercado ele tá competitivo. Então, se você acabar não se destacando dessa galera, né, acabar só repetindo o que todo mundo está fazendo, dificilmente você vai conseguir boas oportunidades. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que você precisa levar o portfólio a sério, usar estratégias ali para conseguir ter um material, né, que vai se destacar da maioria. E uma das estratégias que eu passo para os meus alunos é justamente fazer um portfólio focado. Mas a primeira coisa é que, se você está fazendo um portfólio de interiores, parece meio óbvio, mas não coloque projetos de outras áreas. E isso é o que mais acontece. Eu vejo muita gente. Quando eu mesmo trabalhava lá na Triptych, né, no Brasil, não sei se você conhece, mas um dos principais escritórios do Brasil, cara, eu vi a galera mandando o portfólio lá para as vagas que tinham abertas e era uma mistureba, era uma salada, né? Você pega o portfólio da pessoa e aí tem um projeto, por exemplo, sei lá, de centro cultural, aí depois tem um outro projeto de hospital, aí depois tem um banheiro, tem um lavabo, enfim, você coloca um pouco de tudo. Isso é normal, eu já fiz um portfólio assim, todo mundo passa por isso, todo mundo acaba errando dessa forma. Só que a estratégia aqui é quanto mais focado, mais você vai chamar atenção, mais você vai se destacar, né? E existem algumas formas de fazer isso, mas uma das dificuldades que eu sei que você pode estar tendo, né, e que também os meus alunos têm é, pô, Léo, mas eu ainda estou na faculdade, eu acabei de me formar e não tenho tantos projetos, né? E é por isso que eu acabo pegando os projetos que eu tenho e coloco ali. E realmente acaba virando essa salada, por quê? Porque a gente coloca um projeto que a gente fez na faculdade, a gente bota o nosso TFG, a gente pega um projeto que a gente fez, sei lá, um freela para um tio distante, né? E a gente coloca o que a gente tem. E essa é uma das formas, mas não é a forma que eu indico, tá? Essa é a forma intuitiva de se fazer portfólio. Então, o que a gente tem que começar a focar é realmente fazer um portfólio estratégico para a vaga que você quer. E para isso existem, né, um passo a passo, é uma coisa muito mais complexa que eu não consigo passar aqui, mas deixa eu mostrar um exemplo na prática para vocês da diferença de um portfólio de arquitetura para um portfólio de interiores. Então esse daqui é o portfólio da Duana, né? A Duana conseguiu entrar num dos principais escritórios de interiores de São Paulo, a Suite Arquitetos. Você conhece esse escritório? Provavelmente sim, tá? Porque eles são um dos mais conhecidos de São Paulo e são referência no Brasil todo. E ela entrou no curso, né, e conseguiu depois essa vaga. Ela era de Belém, né, ela é de Belém, na verdade, e depois acabou conseguindo essa vaga em São Paulo. Olha que doideira. E esse daqui, né, é o portfólio dela que a gente foi trabalhando dentro do curso. E esse portfólio ficou lindo demais, galera. A gente fez ele 100% focado em interiores, para chamar atenção para essa vaga que ela queria em interiores. Então a gente foi trabalhando várias estratégias ali para destacar isso. Agora eu vou te mostrar um outro exemplo de um outro aluno que não queria vaga em interiores, ele queria vaga em arquitetura. E é esse portfólio aqui, o portfólio do Marcelo. E esse portfólio do Marcelo, ele é um portfólio de arquitetura. Então vocês vão conseguir ver que existem várias diferenças entre os dois, desde a identidade visual, desde a diagramação, até mesmo na escolha dos projetos, né? A escolha do que a gente vai colocar no portfólio, as informações que a gente vai destacar. Isso é muito importante.
né? O portfólio, ele não é só a parte visual. A parte visual é muito importante, isso realmente vai chamar atenção, mas isso é só o começo. O que vai te destacar de verdade é o que você coloca de informação, as coisas que você escreve, como você apresenta essas informações. E tudo isso, existem estratégias para a gente destacar esse objetivo que a gente quer. Então, por exemplo, essa capa aqui que o Marcelo usou não está aí por simplesmente estar aí, por simplesmente estar bonito. Não, ela é uma capa estratégica. A gente trabalhou muito isso no curso, né? Para chamar atenção para essas habilidades projetuais. Então você vai ver aqui que a gente tem vários desenhos, né? Plantas baixas aqui. E também a própria paleta de cores, é uma paleta de cores mais sóbria, né? Esse azul fechado. E isso aqui também remete àquelas blueprints, né? Que é como se fosse aqueles floor plans, sabe? Que a gente tem aquele quadriculado azul. Então tudo isso é um conceito que a gente foi trabalhando e colocando ali no portfólio. Diferentemente do portfólio do Ana, que é esse o outro portfólio que eu mostrei para vocês. Esse portfólio, como era uma vaga de interiores, o que a gente foi fazendo? A gente foi colocando cada elemento, desde as fontes, a paleta de cores, os projetos, como a gente apresenta esse portfólio, tudo isso para remeter a interiores. Quando a pessoa abre esse portfólio, ela tem certeza que a Duana é fera em interiores. E é por isso que chama atenção. Né? É por isso que, por exemplo, ela conseguiu uma vaga num dos principais escritórios de interiores de São Paulo, mesmo sem ter experiência em São Paulo. Eu falei, ela era de Belém. Por quê? Porque essas estratégias realmente chamam a atenção, funcionam. Então, essa é uma das coisas que você pode fazer, né? Ter essa ciência de que um portfólio de arquitetura e um portfólio de interiores são diferentes, cara, você já vai sair na frente, assim, da maioria das pessoas, pode ter certeza. Bom, então vamos agora para o segundo ponto, tá? Que é exatamente a importância de você ter estratégias no portfólio, né? Que foi o que a gente foi falando agora. Por que é importante essas estratégias? Porque é exatamente com elas que você vai conseguir se destacar da multidão. Porque a maioria das pessoas, o que eu vejo? Vamos lá, a pessoa vai começar um portfólio. Qual que é a primeira coisa que essa pessoa faz na hora de começar o portfólio? Vamos chamar a Maria. Maria vai fazer o portfólio, o que ela vai lá? Primeiro de tudo, ela começa a perguntar para os amigos e para ver o portfólio deles, né? Oi, fulano de tal, tudo bem? Você já fez o portfólio? Pô, deixa eu ver como é que ficou. Aí, outra coisa que ela faz, ela vai lá no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, dos amigos ali da galera de arquitetura e coloca: galera, alguém tem algum portfólio de, sei lá, de interiores? Alguém fez algum portfólio assim? E aí ela vai pegando esses inputs. A terceira coisa é que ela vai lá no Pinterest, né, e joga lá, portfólio de arquitetura, joga no Google, portfólio de interiores, e começa a pegar essas referências. Qual que é o problema disso? O problema é que 99% dessas pessoas fizeram esses portfólios sem pensar. Fizeram esses portfólios só copiando, então vira a cópia da cópia da cópia. Então não necessariamente o portfólio daquela sua amiga lá é um bom exemplo a ser seguido, né? Não necessariamente o portfólio que mandaram no grupo lá do Telegram para você ter como referência é necessariamente uma boa referência. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? E isso é um pouco dessas estratégias, né? Uma das estratégias é você realmente usar o material de quem já chegou aonde você quer chegar. Então, por exemplo, não faz sentido você perguntar sobre portfólio para uma pessoa que nunca entrou num grande escritório, nunca trabalhou num escritório que você admira, que você queria estar lá. Não faz sentido. É a mesma coisa de você chegar para uma pessoa que é obesa e, sei lá, perguntar para ela como é que faz para emagrecer. Você está entendendo? Porque aquela pessoa que é obesa, ela pode ler muito sobre dietas, ela pode entender, às vezes ela é até nutricionista. Mas, cara, como é que você vai confiar nessa pessoa se ela mesma não aplicou aquilo que ela está falando para você aplicar? Você está entendendo? Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Porque eu realmente vejo várias dicas que o pessoal dá por aí na internet, mas não necessariamente essas dicas são boas. E a galera sai usando, né, como se fosse verdade. Então, é ter um pouco desse critério, né? E como é que a gente consegue usar essas estratégias no portfólio, tá? Então, a primeira delas que eu acho que você tem que fazer é você escolher exatamente qual que é o foco, né? Para onde você vai enviar esse portfólio? Qual que é o escritório? Porque sem isso não tem estratégia. É como eu passo lá para os meus alunos. A gente vai fazendo camada por camada. E a primeira camada de todas é você saber para quem você vai enviar o portfólio. Porque basicamente o portfólio ele vai ter só um propósito, que é o quê? Você passar
os seus projetos, né, a sua experiência para outra pessoa. Se não tiver essa outra pessoa, não faz sentido. Por isso que a gente precisa criar exatamente esse objetivo, né? E aí, a partir desse objetivo, que a gente vai traçando as estratégias e os objetivos, né? E até mesmo por isso, às vezes o pessoal me pergunta no Instagram, inclusive se você não me segue, vou deixar aqui na descrição para você seguir, tá? Galera me pergunta, Léo, como é que eu posso fazer para conseguir entrar em tal escritório? E eu não consigo responder isso de maneira assim de bate-pronto, por quê? Porque cada pessoa tem uma história, né? Cada pessoa tem um objetivo, e cada objetivo vai depender de uma trajetória para chegar nesse objetivo. Então, existem estratégias sim que muita gente pode utilizar, como essas que eu estou passando aqui para vocês, mas existem outras que são muito específicas para cada caso. Então, para interiores, o que eu acho que você tem que fazer? E também para outras áreas. Defina um foco, tá? Então, essa é uma das principais estratégias que você pode utilizar para começar o seu portfólio de interiores do jeito certo, tá? Defina um objetivo principal, defina um escritório. Qual que é o escritório que você quer entrar? Ah, é aquele escritório? Beleza. Então, como é que eu consigo entrar lá? E aí a gente vai trabalhando esse portfólio para você chamar a atenção daquele escritório. Fica muito mais fácil quando a gente sabe quem a gente quer chamar a atenção. Quando você começa a pensar com a cabeça daquele escritório, né, com a cabeça de quem está avaliando aquele portfólio, tudo muda. Você não vai ficar fazendo mais coisas assim porque você acha legal. Não, tudo que você for fazer e colocar no portfólio, você vai pensar, putz, como é que será o portfólio que aquele escritório gostaria de receber? Qual que é o portfólio ideal que aquele escritório gostaria de receber? E aí, a partir disso, você vai trabalhando em cima do que você precisa colocar para chamar a atenção de quem você quer chamar a atenção. Beleza? Faz sentido? Bom, então vamos para o terceiro tópico aqui. E o terceiro tópico é muito importante também, porque você tem que saber o que não colocar no seu portfólio de interiores, tá? Isso é tão importante quanto saber o que colocar, porque às vezes colocar uma coisa ali que não tem nada a ver pode estar até legal, pode estar sensacional, mas vai te prejudicar demais, demais, demais. E na verdade esse, por exemplo, era o caso de um dos meus alunos que conseguiu vaga num dos principais escritórios de interiores do Brasil, o escritório do Maurício Arruda. Não sei se você conhece, né? Você já deve ter visto o programa dele da GNT. Inclusive ele tem um canal no YouTube aqui também. E o escritório dele é super badalado, todo mundo quer entrar lá e trabalhar com o Maurício Arruda, né? O escritório Todos Arquitetura. Deixa eu mostrar o portfólio dele para vocês verem como é que ficou. Então, esse daqui é o portfólio do Pedro, que entrou para trabalhar com interiores no escritório do Maurício Arruda. E ficou lindo demais esse portfólio, ficou sensacional. E o Pedro também, ele não era de São Paulo, né? Ele era de Aracaju. E ele se mudou para São Paulo, hoje em dia mora lá, trabalha no escritório, feliz da vida, e é um escritório super renomado. Mas quando o Pedro entrou no curso, ele tinha um portfólio que exatamente não estava refletindo tudo aquilo que a gente conversou, né, das estratégias e tudo mais. E é exatamente isso, você tem que saber o que não colocar no seu portfólio de interiores. Então, deixa eu dar um exemplo aqui na prática para vocês, tá? Para mostrar exatamente essa diferença. Então, essa daqui é a capa que ele tinha antes de fazer o curso, né? E vejam que essa capa, ela não tá ruim, tá? Ela tá uma capa bem feita. Se a gente for só naquelas dicas de diagramação, composição, essas dicas que todo mundo dá por aí, ele não conseguiria a vaga dele em interiores. Por quê? Porque ele até deve ter seguido essas dicas, mas o resultado não tem estratégia. E quando não tem estratégia, nem sempre você vai conseguir o seu objetivo, nem sempre você vai conseguir a vaga. Então vejam aqui, por que essa capa ela tá ruim para interiores? Porque primeiro, tudo que tem nessa capa não remete a interiores, né? Primeiro pela paleta de cores, vejam como essa paleta de cores está uma paleta de cores muito sóbria, né? Tá uma coisa mais pesada, mais séria. E interiores, quase sempre, geralmente, é uma coisa um pouquinho mais delicada, né? Você pode ver mesmo a identidade visual dos principais escritórios de arquitetura, você vai ver que é uma coisa mais leve, né? Às vezes tem presença de cor, às vezes tem vegetação, biofilia. Por quê? Porque os escritórios de interiores já geralmente têm essa pegada. Agora, quando é escritório de arquitetura, geralmente tem aquela coisa mais pesada, né? Mais preto e branco, aquela coisa mais séria, mais pragmática, né? Claro que existem escritórios de arquitetura que são diferentes, mas a maioria tem essa pegada. E esse portfólio que o Pedro tinha feito antes do curso estava um pouco assim. E como é que a gente foi trabalhando? Depois do curso, ele foi chegando nesse resultado aqui. Olha a diferença, galera.
A gente foi mudando aqui realmente estratégia nas fontes, na textura, todos os elementos, composição. Então, por exemplo, tudo que está nessa capa foi estratégico, desde a foto que ele colocou, né, que é um render aqui dele, desde essa vegetação até essa textura, paleta de cores, enfim, tudo para chamar a atenção do escritório que ele queria, né, o escritório, e que no final das contas deu certo. E ele fez mais de uma entrevista, enfim, ele acabou podendo escolher qual oportunidade que ele ia né, seguir adiante. E, de novo, ele não era de São Paulo, né? Então, para vocês verem que sim, saber o que colocar e o que não colocar pode ser realmente o divisor de águas aí para você conseguir uma boa oportunidade, né? Mas é claro que isso é só uma das coisas, né? Ou seja, eu mostrei para vocês aqui a capa, mas ainda tem o currículo, ainda tem todos os projetos, saber o que colocar em cada projeto, o texto, como achar as vagas, como entrar em contato com os escritórios, como saber enviar o e-mail, né? Fazer entrevista, enfim, é muito mais coisas, né? Aqui é mais para vocês entenderem que tem coisas que são importantes. Se você sair desse vídeo sabendo que você precisa focar em estratégia e não só sair repetindo o que todo mundo está fazendo, você já está na frente aí de novo de 99% da galera. Mas como eu sempre dou mais, né, do que eu falo, sempre tem um over delivery, então eu vou te dar aqui mais uma dica. Então vou ter 4 dicas aqui nesse vídeo. Então vamos aí para a 4ª dica bônus para vocês, e principalmente para vocês que ficaram até o final. Bom, então a 4ª dica bônus aqui é você realmente não confundir um portfólio de clientes com um portfólio para conseguir vagas. São coisas também distintas, tá? E isso acontece demais, galera. É a coisa mais comum que tem, principalmente para interiores. Isso é muito, muito comum. Eu vejo muita gente fazendo isso. E o que é confundir essas duas coisas? É você fazer aquele portfólio que geralmente você faz para os clientes, né, para conseguir projetos. Então, o que você faz? Você coloca lá a logomarca do seu estúdio, você coloca aquela sua foto toda profissional, né, que você tirou ali, às vezes até na formatura da faculdade, ou que você pagou algum fotógrafo. Deixa eu mostrar exatamente o que eu tô falando para ver se você já fez isso, tá? E se você fez, então eu quero que você evite. Eu simplesmente joguei aqui no Google, tá? Coloquei aqui, ó, logo interiores. E a coisa que eu mais vejo é o pessoal fazendo algo tipo isso aqui, ó. Esse logo aqui dessa Andrea Castro, que eu não conheço, tá? Eu simplesmente joguei aqui no Google, tá? Isso aqui é só um exemplo, não tô entrando no mérito se é legal, se não é. Mas para vagas, fazer algo assim é péssimo, tá? Isso pega muito mal com os escritórios. O que o pessoal faz? Às vezes pega essa logo e coloca na capa do projeto ou coloca na capa do portfólio de interiores, né? Fazer algo assim. E por que isso é ruim? Mesmo que a sua identidade visual esteja interessante, né? Por exemplo, essa daqui, Gabriela Gesla, eu acho, não sei se é assim que fala, também não conheço. Tá super bonito, mas isso aqui para vagas é péssimo, tá, galera? Por quê? Pensa comigo, vamos lá. Você quer trabalhar dentro de um escritório de interiores, tá? Beleza, aí você faz seu portfólio e envia lá para o escritório. Mas quando o escritório recebe seu portfólio, ele tá lá com a logo, tem você toda profissional, você já tem, sei lá, até mesmo a assinatura do seu escritório, você tem projetos que você já trabalha, já tem clientes e tudo mais. Então o escritório fica pensando assim, pô, essa pessoa quer entrar aqui no nosso escritório para aprender o que a gente faz, para depois, sei lá, utilizar no escritório dela, porque ela já tem o escritório dela. Às vezes ela quer até pegar os nossos clientes, quer pegar os nossos contatos, nossos fornecedores. Vocês estão entendendo? Por quê? Uma pessoa que de fato quer trabalhar num escritório, né, seja como estágio, seja como recém-formado e tudo mais, ela quer trabalhar naquele escritório. Então, todo mundo só vai contratar alguém se de fato você vestir a camisa da empresa. E quando você coloca essa coisa de logo, essa identidade visual super profissional, aquelas fotos super profissionais no seu portfólio, isso dá a entender que você já está no mercado, você já está captando clientes e talvez isso possa pegar mal, tá? Realmente, eles não vão gostar. Porque exatamente, imagine se fosse você lá tem lá seu escritório de interiores e você abriu uma vaga para uma arquiteta te ajudar ali numa função. Aí você recebe vários portfólios. E aí, um desses portfólios você gostou demais, quer contratar aquela pessoa. Só que quando você vai ver o portfólio dela, você vê que tá tudo profissional, como se fosse um portfólio para clientes. Você ia se sentir segura de contratar aquela pessoa? Né? Mesmo que, pô, esteja ali falando que ela quer de fato trabalhar no seu escritório, você sempre vai ficar com o pé atrás, porque na sua cabeça ela fala assim, meu,
ela já tem clientes, ela já está no mercado. Ela, às vezes, vai querer entrar aqui no meu escritório para pegar as minhas informações, vai passar 1 ano aqui e depois vai sair. E isso pode acontecer, de fato, né? Então, o que você tem que fazer é deixar claro que você quer trabalhar naquela empresa, né? Então, tudo que você colocar de forma mais profissional para clientes, evite colocar nesse portfólio para vagas, tá? Portfólio para clientes é uma coisa, portfólio para vagas é outra coisa, e eu tenho quase certeza que nunca ninguém te falou isso, né? Todo mundo fala, tem que fazer o portfólio? Então, beleza. Tem que colocar uma foto bonita, tem que colocar suas experiências, tem que colocar seus projetos, mas não. Né? Você tem que pensar com a cabeça de quem vai ver seu portfólio, e tudo isso é estratégia. E realmente sempre quando muda e fica essa coisa mais pessoal, né? Essa coisa que de fato você quer trabalhar lá, você quer contribuir com aquela empresa, você vai vestir a camisa daquela empresa, vai se tornar um colaborador, fazer parte daquilo, muda completamente. Né? Das próprias entrevistas que eu fiz, né, que não eram vagas 100% relacionadas a interiores, mas isso serve para qualquer área, é você deixar claro que você quer fazer parte daquela empresa. Isso também funciona muito na entrevista, que eu vou trazer em outros vídeos aqui no canal também. Inclusive, tem aqui uma análise no canal, não sei se você já viu esse vídeo, mas ó, clica aqui, que é uma análise que eu fiz do currículo de uma seguidora minha, que ela queria vaga em interiores, ela era designer de interiores, e eu mostrei o que fazer e o que não fazer no currículo dela. Então, se você ainda não viu, já clica aqui para ver, ou já separa aí e abre numa outra aba para você assistir depois, beleza? Então, esse foi o quarto tópico aí, o bônus. Não confunda portfólio de clientes com portfólio de vagas. E agora eu quero saber o que você quer que eu traga aqui para o canal. Deixa nos comentários qual é o tópico que você quer que eu fale nos próximos vídeos aqui que eu vou trazer para vocês, e quero ajudar todo mundo, beleza? Espero que você tenha curtido. Me segue também no Instagram, que eu tiro as dúvidas de vocês, estou sempre abrindo caixinha de perguntas lá. É isso aí, tamo junto e vejo vocês no próximo vídeo.